você. Prezados irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, que é a lição de número 4, de 26 de julho de 2020, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. E aborda esse assunto nesta semana. O texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Nossa verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Essa é a nossa verdade a ser praticada. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos de número 15 ao 23, que você possa ler aí na sua casa, abra sua Bíblia, ou a sua lição e acompanhe a leitura bíblica em classe. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro tópico, que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação, primeiro ponto, e as riquezas da glória da sua herança. Essa intercessão do apóstolo Paulo para que os cristãos, para que os irmãos compreendam ou sejam iluminados por Deus, pelo Espírito Santo, para que eles entendam qual é a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Será que você sabe ou lembra do que seja esta esperança da vocação e a riqueza da glória da herança? Nós vamos aprender ou relembrar neste dia. O primeiro tópico, vamos iniciar agora o primeiro subtópico: ação de graças e intercessão. Essa intercessão que o apóstolo Paulo ele faz ao Senhor para que os crentes eles compreendam as bênçãos espirituais recebidas, para que os crentes possam entender e compreender essas bênçãos espirituais recebidas do Senhor, que muitas vezes tem crentes que não entendem ou que não sabem quais são as bênçãos espirituais que eu possuo, que eu recebi em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos espirituais dadas por Deus para a igreja, para os eleitos, para aqueles que foram predestinados. Já estudamos esses temas a semana passada. Eleitos em Cristo, predestinados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele faz essa oração para que o Espírito Santo ilumine cada crente. As bênçãos espirituais recebidas, tal como a eleição, uma bênção, a predestinação, outra bênção, a filiação, outra bênção, e o dom do Espírito Santo, também é outra bênção do Senhor, que recebemos. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, seria aos irmãos, o espírito de sabedoria e de revelação. Como o apóstolo Paulo, ele se preocupava para que a igreja recebesse e tivesse conhecimento dessas bênçãos. Capítulo 1, versículo 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão é impossível alguém
perceber a glória dessa boas novas sem serem ensinados por Deus. Claro, tem que ter o ensinamento de Deus, tem que ter a palavra para se compreender as bênçãos do Senhor para com a igreja. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreensão, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. E vamos aqui dissecar, discorrer sobre esses três temas. A esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. O segundo subtópico, a vocação ou a esperança da vocação. Essa vocação que você tem. Vamos ver agora qual é essa esperança, como eu fui vocacionado. Então, a esperança da vocação. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, como já disse anteriormente, a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação, para que possamos compreender os privilégios de serem vocacionados. Quais são esses privilégios de serem vocacionados? Primeiro ponto, ele elenca aqui no mínimo 3. Deus chamou pessoas no passado, a gente pode ver isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, lá que Deus nos chamou no passado, antes dos séculos. Deus nos elegeu, claro, elegeu a igreja ali antes dos séculos. Por meio desta eleição em Cristo, fomos eleitos antes dos séculos em Cristo Jesus. Então, fazemos parte dessa eleição em Cristo Jesus. O segundo ponto, os 3 privilégios. O primeiro, fomos eleitos em Cristo. O segundo, essa chamada desta vocação, ela abrange serviço e santificação no presente. Ou seja, o passado, fomos eleitos em Cristo Jesus como igreja. No segundo ponto, que é a letra B, essa chamada traz serviço aonde? No presente. Hoje eu preciso servir a Deus, ser irrepreensível diante do Senhor, viver em comunhão, viver de maneira digna diante da presença de Deus. O passado fomos eleitos em Cristo Jesus. No presente eu vivo santificação a Cristo. E a participação no futuro, que é o futuro glorioso e conhecer a face de Deus, que é tão gloriosa, a esperança de todo crente. Então, esses 3 pontos que é a esperança da vocação que o apóstolo Paulo ele traz aqui nesse ponto, a esperança da vocação, nesses 3 aspectos, ou nesses 3 pontos. Passado, que Deus nos chamou e nos elegeu em Cristo. Presente, vivemos em um tempo de santificação, de comunhão com Cristo. E futuro, a esperança de nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Ele continua intercedendo, o apóstolo Paulo, para que os crentes entendessem quais eram, ou quais foram, ou quais são as riquezas da glória da sua herança. Aqui a sua herança ele enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, Deus deu aos seus eleitos aqueles em Cristo Jesus. Já riquezas aqui refere a maravilhosas bênçãos. Exemplo, o perdão dos pecados. Deus nos deu o perdão dos pecados. Isso é uma maior bênção através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A adoção de filhos, também fomos adotados como filhos de Deus. Mais outro ponto, as bênçãos que são desfrutadas no porvir, essas recebemos, e no porvir, por exemplo, semelhante ao ponto passado, vermos a Deus, a Cristo, e o adorarmos, e participarmos das bodas do Cordeiro.
Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, Mateus capítulo 25, versículo 34. Então, essas riquezas da glória da sua herança é o que recebemos do nosso Deus. Recapitulando o perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que desfrutarão no porvir, que é a tão gloriosa esperança nossa em encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico, ele fala sobre excelente grandeza e força do poder divino. A excelente grandeza e a força do poder divino, do poder de Deus. Primeiro subtópico, a sobre excelente grandeza do seu poder. Paulo ele orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelente grandeza do poder de Deus, para que a gente viesse ainda hoje a compreender a grandeza desse poder de Deus. Aí ele traz aqui nas referências ainda, o nosso comentarista, ele traz a tradução, o que quis dizer aquela sobre excelente, que ele traduz aqui como o extraordinário poder de Deus. Ou então a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja, que tudo está sobre todas as coisas, sobre tudo. Quem é este? O poder de Deus. E Paulo orava intensamente para que pudessem compreender isto, o grande poder de Deus, nosso Senhor. Que é um poder, uma força fora da medida. Então ele traz aqui que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Quem? O Evangelho de Cristo e o poder de Deus. E é para a salvação, transformação de todo homem que crê. E que somente um poder tão glorioso e grande assim pode operar e concretizar bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Só através do poder de Deus que recebemos essas tão grandes ou essas maravilhosas bênçãos espirituais do Senhor nosso Deus. E o segundo subtópico, a força do poder divino. Na sentença, como ele diz, segundo a operação da força do seu poder. Isso revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que o creem. Paulo apresenta aqui 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus. O primeiro, ele traz um exemplo da ressurreição de Cristo. Como o poder de Deus ressuscitou a Cristo. Então, a gente já pode ver a grandiosidade do poder do Senhor. Outro ponto que ele traz é a ascensão à direita de Deus nos céus, que Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fala em Atos. Cristo agora foi assunto aos céus e sentado à direita de Deus, porque o poder de Deus que fez isso. E outra coisa, a sua elevação acima de todo domínio, onde Jesus Cristo, o seu poder, o seu nome que estava acima, o próprio Jesus Cristo disse, e agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, todo o poder que estava na mão de Cristo, a elevação de todo o domínio. Jesus estava acima de tudo, superior a todo domínio, toda a potestade, toda a força do mal, toda a força do bem, do mal. Jesus está sempre o melhor, sempre maior, sempre superior. Ninguém pensa que o rei um rei é forte, eu conheço o fulano que é forte. Jesus é maior. Mas fulano ali é muito forte. Jesus é maior. Mas eu conheço outro que é muito forte. Jesus é sempre maior, acima de todo poder e potestade. O último tópico, que é o tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes.
Já esses dois pontos, esses três últimos pontos que o apóstolo Paulo apresentou, atestam também a grandeza do poder de Deus. Vamos lá. O item 1. Subtópico 1. Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Esse é o poder de Deus. E ao surgir dos mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. O que é as primícias do que dormem? Porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Aí alguém pode até perguntar assim, mas teve outras pessoas que ressuscitou. Outras pessoas que ressuscitaram. Exemplo, Lázaro ressuscitou. Aquele homem que caiu lá na cova de Eliseu ressuscitou. E por que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque Cristo ressuscitou e continua vivo para todo sempre. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Aquele homem que tocou lá em Eliseu ressuscitou, mas morreu. Porém, Cristo, ele ressuscitou e hoje permanece vivo para todo sempre. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo também ela é a nossa garantia, já que Cristo ressuscitou, também nós ressuscitamos. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé, como o próprio apóstolo Paulo fala. Mas Cristo ressuscitou. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, como Cristo ressuscitou. Como fala também o apóstolo Paulo, que quando Cristo vier buscar a igreja, aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso ao encontro do Senhor. O segundo ponto, Cristo é levado à direita de Deus, isto é a exaltação de Cristo, exemplo da exaltação de Cristo. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo é levado à direita de Deus. Ponte-se à direita nos céus. Refere-se à promessa messiânica lá em Salmo 110 tem. Indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Isso foi quando Cristo ele se colocou à direita de Deus dos céus. Também isso assegura os salvos. Então, nos faz assentar nos lugares celestiais. Está lá no capítulo 2, versículo 6, que também nos faz assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Então, Cristo, a gente vai ver lá que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem fez isso? Deus ressuscitou dentre os mortos, Cristo, e chamou Cristo lá para a sua glória nos céus, sentado à direita de Deus. O item 3 do terceiro tópico, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, acima de poder, acima de potestade, acima de domínio e de todo nome que se nomeia. Cristo é maior. Significa que ele foi exaltado acima de toda iminência, de todo poder, do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir ou em qualquer era, tanto no passado, presente e futuro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, a igreja hoje, ela representa Cristo. Somos um pedaço de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos um corpo. Então, pregamos a Cristo e vivemos o que Cristo nos ensinou para vivermos. Essa é a igreja de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Nenhum poder, nenhuma autoridade pode ou tem condição de prevalecer contra a igreja de Cristo. Esta igreja de Cristo que vive em santificação, esta igreja de Cristo que está separada do pecado, esta igreja de Cristo que vive em comunhão com Ele, esta é a igreja de Cristo. Não se confunda,
E quando de repente você ouve uma igreja, mas aquela igreja é assim, aquela igreja é assado. Eu estou falando da igreja de Cristo, aquela que consagra, aquela que ora, aquela que busca a presença do Senhor e que vive em santificação, glorificando o nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a igreja de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos iluminando para que possamos compreender cada dia melhor, desculpa, essas bênçãos espirituais que recebemos do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus e Jesus Cristo continue abençoando. E assim concluímos a nossa lição. Eu peço aos irmãos que, se puderem, compartilhem este vídeo. Se puderem, veja aqui, do lado de cá, veja aqui nos cards, você vê aqui, ó, outros vídeos que a gente tem postado. Se puder, compartilha, dá um legal lá, faz lá um comentário também, e para que as pessoas possam contemplar e possam aprender, estudar esta lição, que muitos daqueles que estão em casa, que ainda não estão podendo ir para a igreja, que você possa compartilhar. Lembre do irmão, tem irmão fulano que não está podendo ir para a igreja, eu vou enviar este vídeo para ele, para que ele possa acompanhar a lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Se você puder também, inscreve-se no canal, é só apertar nesse vermelhinho aí, ó, inscreva-se, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.